Fala, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu quero agradecer o convite do Imóvel Web para mais uma vez estarmos juntos falando sobre conteúdos, sobre conhecimento. Para você que não me conhece ainda, eu sou Daniel Magalhães, eu sou CEO do Grupo YMK. Grupo YMK é um grupo de negócios imobiliários no Brasil, nos Estados Unidos e em Portugal. E se você ainda não é parceiro do grupo, eu quero te convidar, corretor de imóveis ou imobiliária, que se torne parceiro do Grupo YMK, porque nós estamos fazendo muitos negócios. E também sou sócio de mais duas empresas, uma agência de marketing digital, YPB, há 14 anos no mercado, e uma plataforma de conteúdos, o Wiki Learning. É uma plataforma que a gente tem uma galera bacana, com conteúdo aplicável ao nosso dia a dia, como esse que nós vamos bater um papo no dia de hoje. Então, vem conhecer wikilearning.com.br. Imóvel Web, obrigado de novo pela oportunidade de estarmos juntos. A gente vem nessa parceria de conteúdos já faz um bom tempo. Fizemos muitos eventos presenciais e eu costumo dizer, gente, que eu tenho aprendido na minha vida que existem duas coisas que, se a gente não dividir, elas morrem. Se guardarmos só para nós, elas morrem. Sabe quais são? Amor e conhecimento. Se você não dividir o amor, se você não amar o outro, o amor ele tende a definhar dentro de você, a se esvaziar. E conhecimento da mesma forma. Se você não dividir conhecimento, o conhecimento tende a se esvaziar. Tanto é que tem uma frase que diz assim, olha, quer aprender? Ensine, coloque-se a ensinar. O nosso papo hoje é sobre a psicologia da persuasão. Não sei se você já ouviu falar sobre esse tema, mas a psicologia da persuasão é a ciência que estuda como que eu posso dizer, como que a gente pode conseguir o tão sonhado sim das pessoas, como persuadir, como convencer o outro. E óbvio, nós vendedores, corretores de imóveis ou profissionais da área de vendas, aliás, qualquer pessoa na vida tem um momento, aliás, vários momentos, talvez até todo dia, que nós queremos persuadir o outro. E a psicologia da persuasão, ela estuda isso. Como fazer a persuasão perfeita, como conseguir o sim, como conseguir o acolhimento do outro. Bom, vamos lá. Continuando então aqui no nosso bate-papo, eu quero começar contando sobre uma experiência na Universidade de Boston. Na Universidade de Boston teve uma experiência muito interessante que eles observaram uma ave de rapina. E eles observavam que essa ave, ela acolhia alguns filhotes e rejeitava outros no seu ninho. E eles perceberam que os filhotes que ela rejeitava eram os filhotes que não piavam. Alguns filhotes piavam e a ave acolhia. Os que não piavam, ela rejeitava. O que fizeram os pesquisadores? Os pesquisadores empalharam uma raposa e colocaram ao lado do ninho. Sabe o que a ave fez? Atacou a raposa, imediatamente. Depois os pesquisadores, numa segunda oportunidade, eles colocaram uma nova raposa empalhada, só que agora com um gravador dentro, com o barulho do piar. A ave acolheu aquela raposa. E ficou muito claro para os pesquisadores que o piar, o mero barulho, o som do piar, era um gatilho que disparava na mente, no cérebro, nesta ave, o instinto de acolher ou de rejeitar. Pois bem, e vocês sabem que eles evoluíram isso para o ser humano e chegaram ao princípio do estudo da psicologia da persuasão. Por quê? Uma vez que a ave ela tinha esses gatilhos, evoluindo isso para o ser humano, nós funcionamos da mesma maneira. Isso que é extraordinário. Por quê? Porque nós também somos seres que funcionamos com alguns gatilhos. Gatilhos que nos fazem dizer sim. Só que como nós somos um pouco mais evoluídos do que as aves, esses gatilhos eles não são meramente sons, mas eles são princípios. E a psicologia da persuasão, ela elenca pelo menos uma meia dúzia de princípios
que fazem a gente dizer sim. Comportamentos que mexem com o cérebro humano e que fazem o outro acolher ou rejeitar. Vamos ao primeiro princípio. O princípio da coerência. Todos nós queremos ser coerentes, porque se não somos coerentes, nós somos loucos. E eu vou te contar mais uma experiência na mesma Universidade de Boston. O que fizeram? Uma casa de idosos, lançou-se uma casa de idosos num bairro e as pessoas foram e bateram na porta de 40 residências. Por favor, o chefe da casa? E o chefe da casa veio à porta e eles disseram o seguinte: olha, nós estamos fazendo uma casa para idosos aqui no bairro e nós queremos a contribuição, queremos pedir a contribuição. Você pode contribuir com $50, enfim, com a quantia, com $100, com o que você quiser. Você pode nos ajudar? E foram 40 residências. Quantas vocês acham que contribuíram efetivamente para essa atitude? Pois bem, 10%. Foi um fracasso. A mesma universidade fez o seguinte: passou 30 dias e a universidade, ela ligou, veja bem, no primeiro lugar ela visitou, depois ela ligou para outras 30 residências. Por favor, o chefe da casa? O chefe da casa atendeu ao telefone e a pesquisa falava o seguinte: o senhor pode responder uma pesquisa de 5 minutos? Claro que posso. O que o senhor acha do terceiro setor? O senhor acha que o governo já faz tudo que pode pelos idosos da nossa cidade? Não, acredito que não. E o senhor acha que é válido essas iniciativas que cuidam dos idosos e que falam com os idosos e que casas de cuidados? Claro que eu acho importantíssimo. E o senhor apoiaria esse tipo de iniciativa? Claro que eu apoiaria. Muito bem, e o senhor já contribui para alguma iniciativa dessa natureza? Contribuo, ou ainda não, mas contribuiria? Pois bem, muito obrigado por responder à pesquisa. Desligou o telefone. Fizeram isso com outras 40 residências. Passado 30 dias, as pessoas foram às residências que responderam à pesquisa, que disseram sim, eu contribuiria. Bateram na porta: por favor, o chefe da casa? Nós estamos fundando uma casa de idosos aqui no bairro e a gente queria saber se o senhor pode contribuir. Quantos contribuíram? 95%. Vocês lembram que na primeira oportunidade foi um fracasso, 10%. Agora que as residências responderam uma pesquisa, 30 dias depois, quando esta pessoa tem contato com um caso real, ela precisa ser coerente com ela mesma. Por quê? Porque nós queremos ser coerentes. Ninguém de nós quer ser louco ou tido como louco. Por isso, o princípio da coerência é um dos princípios da psicologia da persuasão. Sabe que a justiça já sabe disso, né? O judiciário diz o seguinte: olha, não fale nada, porque tudo que você falar pode ser usado contra você. E esse é um dos princípios da psicologia da persuasão. Na área de vendas, nós costumamos dizer muito: olha, ouça o seu cliente e use contra ele mesmo, entre aspas, o que ele disse. Se você atua na área imobiliária, pergunte ao seu cliente sobre rendimento, parcela, se ele estaria confortável com um financiamento de X tempo, se para ele funciona uma tipologia X ou Y, bairro X ou Y. Você vai construindo tudo aquilo que você precisa para depois devolver e lembrar a ele que foi ele mesmo que disse que aquilo faria sentido. O princípio da coerência faz com que as pessoas digam sim. Bom, vamos ao nosso próximo princípio. Princípio da escassez. O que é o princípio da escassez? O princípio da escassez diz o seguinte: nós respondemos mais ao que deixaremos de ter do que ao que teremos. Oportunidades limitadas ou perdas potenciais, e a atratividade de um dado objeto, serviço, situação é inversamente proporcional à sua disponibilidade. Vou repetir essa frase. A atratividade de um dado objeto, serviço, situação é inversamente proporcional à sua disponibilidade. Vamos lá, gente. Pensa comigo. Se eu falar para vocês agora assim,
Galera, quem está assistindo esse curso ou esse bate-papo, deixa eu dar uma dica. Tem um varejista que comprou um estoque ilimitado de iPhone último modelo e com desconto de 50%. Ilimitado. Você vai sair correndo para ir comprar ou para acessar online? Muito provavelmente não. Agora, se eu disser a você, quem está assistindo o vídeo agora, os primeiros 10 que forem ao site X, iPhone com 50% de desconto. Corre lá, são estoques ilimitados, são só 10. Percebe? O princípio da escassez faz com que a gente acolha, com que nós digamos sim. Esse é um princípio que é muito usado em propaganda, por exemplo, últimas vagas, até o fim do estoque, estoque limitado, últimas unidades. Então o princípio da escassez, na psicologia da persuasão, é um princípio que faz as pessoas dizer sim. É tão importante, tão bacana a gente aplicar esse tipo de princípio nas nossas publicidades, no nosso marketing, óbvio, não aplicar de forma mentirosa, mas aplicar de forma verdadeira. Quantas vezes você vai vender um imóvel e tem de fato últimas unidades? É muito importante você passar essa sensação de escassez. O princípio da escassez é um princípio da psicologia da persuasão. Vamos ao próximo princípio. Princípio da razão. Todos nós precisamos de uma razão para dizer sim. Até mesmo se essa razão for questionável. Vamos lá, deixa eu contar mais uma experiência. Imagina que também lá nos Estados Unidos, numa universidade, fizeram a seguinte experiência. Fila do Xerox, sabe? Xerox. Tempos atrás a gente tirava muito Xerox. Fila do Xerox, uma pessoa chega ao final da fila e diz o seguinte, pro último da fila, cara, posso passar na tua frente? Quantos deixaram ele passar? Ninguém. Claro que não. Como você quer passar na minha frente? Segunda fila do Xerox, esse mesmo cara vai numa outra fila, chega ao final da fila e diz para a última pessoa, fulano, por gentileza, eu posso passar na tua frente? A minha mãe está no hospital e é horário de visita, e se eu esperar essa fila, eu preciso tirar essa cópia, eu estou com pressa, se eu esperar essa fila, eu vou perder a visita. Quantos deixaram passar na frente? A fila inteira. Uma razão muito plausível. Mas o mais curioso é que na experiência eles levaram uma terceira fila. E nessa terceira fila o cara chegou no final e falou assim, posso passar na tua frente que eu estou com pressa? Quantos deixaram passar à frente? 90% da fila. Sabe por quê, galera? Nós precisamos de uma razão para dizer sim. Até mesmo se essa razão for meio questionável. Eu tenho 2 filhos que já não são mais adolescentes, um filho de 20, outro filho de 18 anos. Mas desde a adolescência, eles já sabiam como conseguir tudo comigo. E os meus filhos, eles sempre queriam ir em festas. Balada, festa na sexta-feira, no sábado, era festa todo dia. E qual era o argumento do meu filho? Meu filho ligava para mim, às vezes no meio do trabalho, e se ele dissesse assim, pai, posso ir numa festa sexta? Não, claro que não. Eu não quero meus filhos longe de mim, eu quero comigo. Agora, se ele me liga e diz assim, pai, deixa eu te falar, vai ter uma festa sexta-feira? Que vai o Antônio, vai a Maria, vai o João, vai a Fernanda, vai o... Eu posso ir também? Ah, pode, filho, claro que pode. Passado alguns minutos, eu penso comigo, ué, mas o Antônio, a Maria, a Fernanda vão em todas as festas. Mas nós precisamos de uma razão. Lembra da fila do Xerox? O cara que falou assim, tô com pressa? Muitas vezes o nosso cérebro, em questão de segundos, nós simplesmente precisamos de uma razão. A pessoa que deixou o cara do Xerox passar na frente, sem dar uma razão tão plausível, como era o caso da mãe no hospital, ela, segundos depois, ela pode ficar até irritada, pensar com ela mesma, puxa, ele tá com pressa? Eu também tô. Mas ela já deixou passar. O nosso cérebro funciona assim. Se nós não dermos uma razão, é sumariamente não. Agora, se dermos uma razão, se ela for plausível, é sim, a probabilidade do sim é enorme, é quase 100%. Agora, se dermos uma razão e ela não for tão plausível assim, mas tivermos uma razão, também a probabilidade do sim é grande. Sabe como é que a gente usa isso? Quando a gente faz follow-up como vendedores, você está negociando com um determinado cliente
E aí você liga para ele na semana seguinte. Olá, fulano, já decidiu? Não, sumariamente não. A probabilidade da resposta ser negativa é grande. Agora, na semana seguinte você liga para o seu cliente e diz assim: oi fulano, tudo bem? Eu estou te ligando porque eu sei que você ainda vai decidir, mas a razão que eu estou te ligando é porque o mercado imobiliário aqueceu e as unidades estão acabando. E por isso eu estou te ligando, porque vai que você me dá um sim na outra semana e já acabaram as unidades. Pronto, o outro baixou a guarda. Porque ele tem uma razão por que você está ligando para ele. Quantos clientes não gostam de ser incomodados e dizem assim, deixa que eu te ligo, não vai ficar me ligando. Mas se você tiver uma razão para ligar, muito provavelmente esse cliente vai te receber. Princípio da razão, galera. Vamos ao próximo princípio. O próximo princípio é o princípio da reciprocidade. Qual que é o princípio da reciprocidade? O princípio da reciprocidade diz o seguinte: as pessoas estão mais dispostas a anuir com algum pedido quando algo lhes foi dado em primeiro lugar. Galera, esse princípio ele é muito usado, por exemplo, em varejo, né, no ponto de venda, em supermercado. Degustação. Você está andando pelo supermercado e tem uma degustação de vinhos. Você toma aquele vinho e você se sente... Às vezes tem gente que se sente até meio envergonhado, porque experimentou, então tem que levar, tem que comprar. Mas é assim que o ser humano funciona, é o princípio da reciprocidade. Quando nos é dado alguma coisa, nós quase que nos sentimos numa posição de obrigação a retribuir, a ser recíproco. É por isso que muitas plataformas de internet dão pra gente um mês de teste grátis, sabe? Netflix, enfim, tantas outras. Um mês de teste grátis, porque depois que você ganhou aquele mês, muito provavelmente você pode se sentir impulsionado a contratar. Então, o princípio da reciprocidade é um princípio que faz com que as pessoas digam sim, que elas acolham com mais facilidade. Vamos em frente ao nosso próximo princípio. Princípio da autoridade. Esse princípio é muito bacana, galera. Princípio da autoridade. A autoridade ou perícia percebida do comunicador é um fato importante para que as pessoas se sintam dispostas a concordar ou fazer algo. Vemos a submissão como algo legítimo. Exemplo, diploma na parede, credenciais, títulos, roupas, ornamentos e assim sucessivamente. O que diz esse princípio? Quando alguém que está falando com você está imbuído de autoridade, por algum sinal, por alguma roupa, por exemplo, você vai ao médico, e aí você entra no consultório médico e tem uma parede de diplomas de todas as naturezas, diploma de Berkeley, de Harvard, de todas as faculdades melhores mundiais, congressos. Horas, aquilo atribui autoridade ao médico. Você senta do lado de cá da mesa e se ele tiver de jaleco e com o estetoscópio pendurado no pescoço, aí sim, tudo que ele disser, muito provavelmente você aceitará como verdade. Você dificilmente vai questionar. Esse é o princípio da autoridade. Assim funcionam os meios religiosos. Padres, pastores que usam edumentárias, juízes que usam a toga de juiz. Então, o princípio da autoridade diz que quando existem quaisquer elementos que atribuem autoridade a determinada pessoa, muito provavelmente quem ouve essa pessoa vai acolher. Por exemplo, numa palestra, né? Quando a gente vai a um congresso e o mestre de cerimônias diz: quero chamar ao palco fulano, PhD, expert, especialista, enfim, dando uma série de títulos a essa pessoa, bom, o resto do auditório já pensa, tudo que esse cara falar, eu preciso acolher, porque certamente é verdade. Bom, vamos em frente. O princípio da autoridade faz com que nós digamos sim. E o princípio da prova social? Quanto mais popular for percebido ser um comportamento, maior será a tendência para que alguém se comporte desta forma. Galera, princípio da prova social. Nós queremos fazer o que os nossos pares fazem. Então, vou contar uma experiência que fizeram. Aliás, antes de contar essa experiência, eu vou te fazer uma pergunta. Imagina que você chega e tem duas esquinas
e 2 barzinhos. Naquela época que a gente frequentava muito barzinhos, lembra? Pois bem, e um barzinho está lotado, lotado, e o outro está vazio. Qual que você vai? A maioria das pessoas vai no que está lotado. Quanta gente diz assim, quantas pessoas dizem assim, quando vê um restaurante vazio, falam, tá meio vazio, e o outro em frente tem 2 horas de espera, pois vai todo mundo no outro. Porque nós precisamos de uma prova social. Uma vez na Avenida Paulista teve um programa desses de comédia, de televisão e tal, que uma pessoa ficou parada olhando para o teto, olhando para o céu, né? Para o teto não, para o céu. Daqui a pouco tinha mais uma, daqui a pouco tinha umas 30 pessoas olhando para o céu. E aí foram perguntar às pessoas que chegaram depois, falaram, o que você está olhando? Ah, não sei, estou procurando aqui, o pessoal está olhando, eu estou olhando também. Pois bem, nós seres humanos precisamos de uma prova social. É isso mesmo, nós precisamos de uma prova social. E a prova social faz a gente dizer sim. Então por isso que é muito válido, sabe quando, vou dar um exemplo na área imobiliária novamente, quando você vai vender um imóvel e você está falando com um médico, vou dar o exemplo do médico de novo, médicos gostam muito de investir em imóveis, e você diz, doutor, eu falei já com alguns colegas seus lá do Hospital X ou do Hospital Y, e eles estão investindo nesse empreendimento, porque é um empreendimento próximo ao hospital que vai trazer uma rentabilidade extraordinária, e você está dando a prova social. Olha, todos muito parecidos com você estão fazendo isso, talvez faça sentido você fazer também. O princípio da prova social é um princípio que faz com que nós digamos sim. Galera, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Espero que tenha sido de valor para vocês. Psicologia da persuasão. A psicologia da persuasão, como eu disse, é a ciência que estuda como dizer sim, como fazer o outro dizer sim, como conseguir o tão esperado sim. E essa psicologia da persuasão, ela é parte de um curso que eu costumo ministrar que chama O Poder da Sedução, que é um curso que eu falo, na vida nós estamos sempre seduzindo ou sendo seduzidos. Por exemplo, eu agora tento seduzir a minha audiência. Agora, fornecedores tentam seduzir clientes, filhos os pais, sócios os sócios entre si, enfim, a vida é um grande jogo de sedução. E na área comercial, mais ainda. E quando nós dominamos determinadas técnicas ou princípios, talvez você até já pratique tudo isso, mas é muito importante, quando a gente consegue adquirir esse conhecimento e aplicar com clareza, nós certamente vamos ter mais êxito nas nossas atividades. Quero agradecer demais de novo a parceria, o convite do Imóvel Web. Tamo junto, galera. Eu desejo que esse conteúdo impacte positivamente a sua vida, a sua carreira profissional, a sua vida pessoal e que a gente possa cada vez mais caminharmos juntos. Obrigado e até a próxima.